Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Alessandro Gonçalves, eu sou advogado e professor de português. Conforme prometido a vocês no vídeo anterior, vamos conversar sobre os procedimentos de correção da prova de redação do Enem. Então vejamos, o Enem exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo ou argumentativo. Mas o que vem a ser um texto em prosa? Bem, nós diferenciamos a forma com a qual nos expressamos em prosa ou em verso, seja quando falamos ou escrevemos. A prosa é a expressão natural da linguagem, é o texto ou a fala no sentido natural, sem o recurso da rima. O Enem quer que você se expresse em forma de prosa. Além disso, o Enem fala em prosa do tipo dissertativo argumentativo. O que vem a ser isso? Vejamos, dissertar é produzir razões em favor da própria opinião. Dissertar é discursar. No texto dissertativo, você deverá expor sua opinião sobre determinado tema, por meio de argumentos sempre lógicos, coesos e coerentes entre si. Argumento, por sua vez, é o próprio fundamento, é a justificativa, é o raciocínio. Então, o texto dissertativo argumentativo é a apresentação de um raciocínio, é a defesa de um ponto de vista. O autor deverá se valer de recursos linguísticos, como descrição de fatos, dados e citações que servirão para justificar as ideias a serem debatidas. O Enem lhe adverte para o fato de que o tema dessa redação estará adstrito a acontecimentos de ordem social, científica, cultural ou política. Isto impossibilita a quem quer que seja fazer qualquer prognóstico em relação a possíveis temas que podem vir a ser abordados. Mas não se preocupe com isso, pois o Enem lhe dará subsídios por meio de textos de apoio que lhe fornecerão o eixo dos argumentos a serem trabalhados. Para avaliar sua redação, o Enem levará em conta 5 habilidades que os organizadores do concurso chamam de competências, que, na opinião deles, você deverá ter desenvolvido durante os seus anos de escolaridade. Então vejamos. Competência 1. O Enem quer saber se você é capaz de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ao produzir um texto para o Enem, você jamais poderá se distanciar do uso da norma culta padrão da língua. Isso quer dizer que você terá de primar pela correção da escrita e enquadrar seu texto nas formalidades gramaticais da língua portuguesa. A segunda habilidade ou competência, avaliada pelo Enem, diz respeito à sua capacidade de compreender a proposta de redação, ao mesmo tempo que aplica conceitos de várias áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema. Lembre-se, a atividade da escrita não demanda somente conhecimentos essenciais de linguagem, esses são imprescindíveis. Mas compreender corretamente o tema proposto é tarefa minuciosa e requer sofisticação intelectual. Os bons candidatos trarão à tona aspectos importantes acerca da temática proposta. Já os candidatos excepcionais articularão com perfeita consonância os itens de apoio fornecidos pelo Enem e a bagagem cultural que eles carregam. Na competência número 3, o Enem irá verificar se você é capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em favor de um ponto de vista. Você já parou para pensar na diferença entre informação, fato, opinião e argumento? Não se preocupe, no próximo vídeo falaremos somente sobre argumentação nas redações do Enem. Na competência de número 4, seus examinadores verificarão se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. No julgamento dessa habilidade, os avaliadores verificarão a correção da cadeia textual, construída por você na sua redação.
A estrutura do texto exige que entre as frases exista uma ligação que torne racional e lógico o discurso. Os recursos que farão com que você tenha um bom desempenho na avaliação dessa competência é a correta utilização das preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Esses recursos produzem a correlação harmônica entre as orações, frases e parágrafos. E por último, na competência de número 5, o Enem ficará atento se você é capaz de elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui deve-se fazer uma observação. Não cometa o erro pueril de opinar negativamente com relação aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi das maiores conquistas da humanidade no pós-guerra. O Enem não tolera qualquer desrespeito às diretrizes fundamentais dos direitos humanos. Seja a qual ideologia política, classe social ou credo religioso você pertencer, militar contra os direitos humanos sinaliza pouco conhecimento histórico e imaturidade intelectual. Se você não conhece a declaração, vale a pena fazer um download e dedicar alguns minutos à sua leitura. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que esse conteúdo contribua com a sua preparação para o Enem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.